Mas eu queria saber de uma coisa aqui. Um superpoder da Diana. Da Diana? A Diana, um superpoder. Desistir jamais. E eu sou viciada em buscar solução. Eu acredito que isso é um grande poder que eu tenho. Cara, não tá dando certo aqui, então o que eu tenho que fazer que eu não tô fazendo? Então é um superpoder. E muito acima de tudo isso, é que eu tenho um lugar seguro onde eu dobro meu joelho. E aí eu derramo quem eu sou na mais profunda intimidade, que é o meu Deus. Ele é a minha capa por completo. E aí eu acredito que para tudo tem uma solução, para tudo tem um caminho. Eu estou viva ainda, não morri, então ainda tem um caminho, né? O superpoder é minha fé grandiosa, minha família que está comigo, e desistiu jamais. Eu sempre vejo as pessoas no treinamento, nossa, eu quero estar lá no seu lugar. Eu sempre falo isso no PPI, a galera, nossa, eu quero estar. Eu sei que foi desafiador com o processo, imagina, começou esse negócio aqui do zero. O que você deixa aí para essa galera? Sempre quer estar, né? Assim, visualizar o palco quando você está em todo o seu treinamento, essa energia que você passa, que as pessoas se entregam mesmo. Você deixa aí essa galera que sempre fala, quero estar aí, Diana, eu quero estar aí, eu vou me formar em coaching, quero fazer isso. O mais importante é a pessoa criar a sua identidade. Porque existe um mundo onde a gente modela, a gente tem pessoas que já criaram, já têm sucesso, já fazem, e ele deixa as pegadas, né? Para que eu vou sofrer para criar uma estrada se eu conheço essas pegadas? Mas eu falo que o sucesso do Instituto é quando a Diana entendeu qual é a identidade dela, como é que ela trabalha, como é que é a forma. O Luiz, as pessoas podem até copiar o Luiz, mas nunca vão ser o Luiz. As pessoas podem copiar a Diana, mas nunca vão ser a Diana. Por quê? Porque tem uma identidade, entende? Então, para as pessoas subirem no palco, fazer o que eu faço, elas precisam criar a identidade delas e trazer dele. Porque no início da minha carreira, eu trazia uma linguagem que não era da Diana. Porque eu não conhecia a linguagem da Diana. Quando eu conheci a linguagem da Diana, aí foi o boom. Foi um grande boom. Até no início do Time Coach eu ainda não tinha a minha linguagem. Quando eu lancei o PPI, que na época chamava Processo Coach, não chamava PPI, chamava Processo Coach, foi até a primeira edição, foi lá em Piracicaba. Eu decidi, eu falei, vamos fazer uma imersão, não só durante a semana, vamos fazer uma imersão, mas eu quero trazer a minha linguagem, vamos ver se funciona. Fizemos um dia só, foram 10 horas no sábado. E funcionou muito, teve muito resultado. Tive uma aluna que tinha um sonho de ir para a Itália, os pais italianos, os pais tinham uma casa aqui na Itália, ela nunca tinha ido, ela nunca tinha parado, deixado a empresa dela uma semana para ir para a Itália, para conhecer as raízes dela, e ela tinha condição financeira. E ela decidiu ir para a Itália, passou um mês com o marido na Itália, conheceu todas as raízes, foi com os pais. Teve um momento que foi esplendoroso para ela. Tanto que a empresa dela triplicou quando ela voltou, porque ela voltou com essa energia. Então, esse case de sucesso no PPI fez eu entender que a identidade da Diana pro Instituto é o que traz resultado. E é o que a gente mais escuta, né? Você que já esteve com a gente como monitor tantas vezes no PPI, muitos alunos já fizeram vários treinamentos com vários profissionais, eles falam que eu vivi aqui é único. Isso é legal. Então, para as pessoas, e estudar, estar sempre aprendendo, só que não adianta estudar e não praticar. Você precisa estudar, aprender algo novo, pratica. Coloca você é o seu cobaia, eu sou a minha cobaia. Praticar. Porque o conhecimento, eu ouvi uma vez uma pessoa falando que o conhecimento é como um alimento, ele tem data de validade. Se você aprender agora e você não passar para frente agora, vai vencer. Você já esqueceu aquilo ali e quando se você lembrar para passar para as pessoas, já é desatualizado. Com a internet agora, é tudo muito rápido. Precisa estudar e entregar. Estudar e entregar. Quer fazer o negócio acontecer? Estuda, se prepara, treina, pratica, só que tudo isso com a sua identidade. Top. E agora para saber de uma coisa, Diana. Você começou o processo, o Genivan foi depois, e
você, né, viu que você estava crescendo. Qual a dica você deixa para quem começou sozinho? Exemplo, que está vindo só o homem, está vindo só a mulher, está conhecendo esse processo. Qual a dica você deixa para a pessoa? Você fala quando é um casal e vem só um? E vem só um. Não, eu e o Genival fizemos um treinamento juntos, conhecemos juntos. Só que a minha energia de entrega pós-treinamento foi uma dele e outra. E aí eu me formei em coach, ele 2 anos depois se formou em coach. Na época, eu não cobrava ele. Eu via que tinha coisas que ele vacilava, que a gente aprendeu, como eu também vacilava, porque eu via ele me via. Mas a dica que eu dou para uma pessoa é não adianta cobrar. Se é você que está fazendo coach, é você que está fazendo coach, não é o seu marido. Então se transforma, muda quem é você, faça de você um novo significado, mostre novos resultados, porque a gente não precisa apontar para as pessoas, a gente precisa falar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Nós não temos que mostrar resultado. As pessoas acreditam em resultados. Então se transforma, o marido vem, a esposa vem e o casal se torna inabalável juntos. A maior dor de muitos alunos quando eles começam é isso. É que meu marido tem que estar aqui, porque meu marido tem que ouvir isso. Quando você recebe um conhecimento, não é sobre os outros, é sobre você. Eu falo que o conhecimento chega até nós porque é para nós. E foi o que eu fiz, Luiz. Eu me dediquei, eu comecei a viver. Tinha muitas coisas que eu nem compartilhava com o Genival, porque eu via que ele não estava naquela energia. A rotina dele era outra, ele trabalhava na rua, era uma rotina bem desafiadora, eu estava num outro mundo, vivendo um mundo que ele não conseguia se conectar por quê? Mas tinha um outro lado. A Diana acelerou, só que ele cobriu a outra parte, ele cuidava da minha filha, que era só Laona na época, ele cuidava das coisas da casa, e eu consegui voar. Então ele segurou uma grande parte. Quando eu abri espaço, ele começou a entrar na mesma vibe e a gente voou junto. Mas eu lembro que eu acho que eu não cobrava dele a transformação dele. Eu comecei a mudar muito, ele viu, ele fala muito isso, né? Eu vi que a minha esposa estava voando, eu falei, eu vou ficar para trás? Então é isso, voa. Voa que o restante vem. Aí, amadinho, vem até o pai e a mãe atrás. Essa pergunta tem muito sentido porque a gente escuta muito, até como monitor. Eu vim sozinho, meu esposo não quer vir, a minha mulher não quer vir. Então, assim, é isso aí, se transformar, viver o que é ensinado aqui. O mais importante é viver como você diz. As pessoas vão olhar em você. Vai ver a diferença, então, isso é muito legal para o casal, porque não tem ninguém para forçar. E sabe, as pessoas esquecem, Luiz? Cada um nasceu sozinho. E o fim é único para cada um. O segundo do seu fim, do meu fim, é diferente. Então, se eu esperar do meu marido para me transformar, o que eu estou fazendo valer a pena o meu livre-arbítrio? Eu tenho um compromisso com ele, mas eu não sou ele não é a Diana. Eu tenho uma aliança com ele, um compromisso com ele. E o meu compromisso para ele é ser melhor. Agora, se ele está cumprindo a parte dele ou não, isso vai depender dele, do livre-arbítrio dele. Por isso que nós somos livres, né? Então a gente tem que permitir que a pessoa seja. Lógico que você pode ajudar, lógico que você pode direcionar, você pode compartilhar. Olha, hoje eu aprendi isso, olha que livro legal. Vamos assistir o filme junto. Eu sempre meio que dou umas dicas para os meus alunos para se conectar. Só que às vezes o marido não quer, e às vezes a esposa não quer. E aí, se você força uma pessoa que não quer, ele sente raiva, ele se afasta mais. Então tem que ser leve, não pode ser peso. Ô Di, eu tenho umas 3 perguntas para fazer para você, mas tem uma que eu queria fazer sobre a questão do cara. Ele montou um negócio, não está tendo o resultado que ele queria. Está lá pagando conta, pagando funcionário, e não está sobrando, não está sobrando dinheiro, não está tendo para investir. Qual a dica você der para esse cara que está te assistindo, que está aqui também? Não sei como é que está o negócio, mas eu acho que a ideia do empreendedor é cada dia mais crescer. Essa é a ideia, o cara montou um negócio, o cara quer crescer, o cara quer bater lá o sonho americano que é R$1 milhão. Acho que todo mundo trabalha para isso. Qual a dica você daria para essa pessoa? Eu falo isso porque eu sei que muita gente vai compartilhar, que é top. Pelo resultado que vocês têm, qual a dica para fazer essa alavancagem na empresa? Você fala o cara que não está dando nem para pagar as contas. E está no vermelho lá, está no limite lá. Haja o que houver, mesmo que você não consiga nem pagar as contas, você tem que se pagar. Como é que eu vou conseguir pagar as minhas contas se eu não me pago? E o princípio de se pagar é você aprender a separar. E guardar dinheiro
por que o brasileiro, infelizmente, 87% dos brasileiros não poupam dinheiro? É muito grande essa porcentagem. Nós olhamos os Estados Unidos e é o inverso. Mais de 80% da população americana poupa dinheiro. No Brasil, mais de 80% da população não poupa. Mesmo que você não está dando conta para pagar suas contas, você tem que separar. Nem que seja R$10. Porque a quantia, ela é menos importante do que o hábito. O hábito é muito mais importante. O ato de continuar. Então tem que ter uma separação. Você tem que pegar a sua grana e falar assim, cara, esse aqui eu vou separar. Porque eu não ganhei 100%. 100% não é meu. Agora, antes, o que eu e o Genival fizemos, antes de nós começarmos a poupar, nós tínhamos o hábito, aí é Diana e Genival, tá? Nós doávamos. Você vê as palestras de inteligência emocional, nós arrecadamos um quilo de alimento. Para a gente estar numa palestra, nós investimos um valor muito alto para estar lá. Nós alugamos os espaços normalmente, nós divulgamos na rede social com um investimento super considerável, vai a equipe inteira com horas a trabalhar. E nós arrecadamos um quilo de alimento, o aluno que decide fazer o PPI, yes, mas tem 90% não decide. Só que aquele alimento ele vai para alguém, ele é uma doação. E quando a gente aprende a doar, a gente está dizendo assim para o universo, eu tenho um coração tão maravilhoso que eu vou fazer tudo crescer. Então nós primeiro doamos e depois nós aprendemos a poupar. Sempre, acho que houver, Luiz, você pode ter 2.000 de conta e você receber 1.000. 990 você paga, R$10 você poupa. Eu diria até R$20, R$10 você doa, R$10 você poupa. Esse é uma chave de transformação. E nós fizemos isso. E quando você é empresário, que é o maior erro dos pequenos empresários, é entender que pessoa física é pessoa física, pessoa jurídica é pessoa jurídica. E a pessoa jurídica tem que pagar a pessoa física e tudo mais. Então você tem que separar não só para a pessoa física, mas para a pessoa jurídica. E o mais legal disso é entender que eu posso quebrar a minha casa financeiramente, mas nunca a tua empresa. Porque se você quebra a tua empresa, como você salva a tua casa? Então em casa se aperta. Come o arroz com tomate, né, um feijãozinho canudé, se aperta, mas a tua empresa tem que ser saudável, a tua empresa tem que ter saúde, a tua empresa tem que ter poupança. Nem que seja pouco, mas tem que ter. Você criou um treinamento chamado Entrevistando, que eu tive o prazer, o privilégio de estar aqui. E me ajudou bastante na questão de conhecer o meu perfil, o seu perfil profissional. Também é mais uma dica, você fala um pouquinho sobre o Entrevistando. E um dos livros que eu até compartilhei ali, que me chamou muita atenção, foi o livro do empreendedor. Que foi um livro assim, foi muito livro bom, mas o livro do empreendedor foi a explosão do negócio. Fala um pouquinho sobre o Entrevistando. O objetivo dele é trabalhar a liderança. Sabe aquela frase, quando eu me posiciono, me torno líder? É trabalhar a liderança, porque assim, gente, quando você tem, principalmente aqui no Instituto, nós trabalhamos as vidas. E aí você traz isso para o mundo corporativo, de negócios. Uma empresa, ela vive de resultado, não tem resultado. Falo que o coração da empresa, de todas as empresas, é vendas e marketing. Ponto. Esse é o coração. Não adianta nada você ter o melhor processo, o melhor sistema, se não tem resultado, você não tem venda. Então, antes de tudo, você tem que ter resultado. E depois do resultado vem mais marketing para ter mais resultado, assim vai. E eu venho me transformando a cada dia uma líder melhor. E quando eu decidi liderar minha vida, foi quando eu me posicionei. Então, qual é o meu papel? E muitos empresários, eles montam empresas com mentalidade de funcionário. Eu que trabalhei anos com carteira assinada, anos e anos e anos, essa transição é muito desafiadora, mas muito desafiadora. Porque você sente a forma como o seu colaborador pensa, só que quando você vai para o mundo da empresa, você não pode pensar assim. Porque a empresa pode ter 0 de lucro esse mês, ele tem que pagar o salário do funcionário, o funcionário tem a garantia dele. A empresa é completamente diferente, chega no final do ano, você não tem 13º para a empresa, você tem
para a equipe. Então a mentalidade é totalmente diferente. Eu falo que eu entendi muitas coisas que eu vivi lá no passado com meus ex-patrões depois que eu me tornei empresária. Então o Time Business, o foco dele é formar pessoas em líderes. Mesmo que a pessoa não é um líder. Ele trabalha lá no chão de fábrica, faz aquele trabalho repetitivo, não tem uma ambição. Ele pode sim se capacitar para ser um líder. Porque se ele liderar aquilo que ele faz com excelência, pessoas na empresa estão vendo ele. E ali o resultado, porque nós empresários, o que nós esperamos da nossa equipe? Que acha que as pessoas sejam proativas. Você não precisa falar para fazer, que eles façam e se reinventem. É o que a gente espera do nosso time. E é isso que eu ensino. Só que o lindo do Time Business é que tem ferramentas, então tudo que eu ensino, ele consegue ter a participação da sua equipe a semana inteira. E aí vem os filmes, vem os livros. Então Time Business é um treinamento muito, muito forte. É um treinamento forte. Para quem quer ser um verdadeiro líder, é um treinamento muito forte. Eu estudei pra caramba para formar esse treinamento, demais. Tanto que ele é o mais novinho, ele e o Casal Inabalável, os nossos lançamentos. E o objetivo dele é a liderança. E como eu amo vendas, né, eu vendo desde, acho que eu saí da barriga da minha mãe, já saí vendendo. Eu falo muito de vendas, né? Você fez, você sabe, então eu dou muitas dicas, estratégias, e a gente aprende. E o Time Business, ele se torna um grupo de negócios. Então ele é muito legal por isso. E o Mito do Empreendedor foi um dos livros, foi um dos primeiros livros que eu li quando eu comecei o Instituto. Ele traz uma visão muito fenomenal. As pessoas brasileiras acreditam que as empresas, elas têm um número 5, que é quando chega a 5 anos, ou ela cresce, ou ela quebra. E lá nós entendemos que não. Que ali está começando a história. Que é em média de 10 a 15 anos é que você consegue entender se a empresa é de verdade. Ela realmente tem raiz. E o mais top, né, Luiz? Mês que vem, agora, dia 8 de agosto, estamos completando 5 anos de instituto. Vamos celebrar esse número, yes! E o Time Business começa mês que vem, já tem uma data para começar? Tem, agora, dia 31. Dia 31 agora desse mês. Então, vai ser todas as quartas-feiras, às 19h30. Vai ter uma aula, tipo... Vai ter uma aula que chama Sessão Zero, que é um workshop, as pessoas conhecerem. Já tem esse convite aí para dia 24 agora nós temos a primeira sessão do Time Coach Life, que é para a sua vida, para transformar os seus resultados, que é, como o Luiz disse, o PPI e o Time Coach Life é a menina dos meus olhos. Dia 24 agora, só que você tem que falar com a minha equipe para você conseguir vaga. É numa quarta-feira, só que as turmas vão ser depois de terça-feira. E no dia 31 é o workshop do Time Coach Business. Tudo agora em junho. E dia 20, o Casal Inabalável. Então, dependendo do que você está buscando, tem para todo mundo. Assim, eu quero deixar uma pergunta aberta. Para a galera que está aqui, a galera que está perguntando aí. Alguém aproveita a oportunidade que ele está do lado da Diana, gente. E aí, gente, vocês gostaram do nosso babado de entrevista? Quem gostou? Tô amando, nós vamos fazer essas entrevistas no YouTube, né, Bruno? Vamos fazer. E aí, alguém tem uma pergunta para fazer para a Diana? Aproveita. O Stefferson também tá dando uma Vamos lá, gente. Olha, pergunta para todo mundo, viu? São as perguntas, não é a resposta. Até a gravidinha ali, ó. Deixa eu perguntar. O pessoal brasileiro é muito focado no resultado. Então as pessoas olham para o resultado e às vezes elas ficam assim, foi sorte, fulano conseguiu, a Diana não conseguiu, ou fulano ou Luiz conseguiu por causa disso, porque foca no resultado e fala, mas eu não vou conseguir. Queria que você falasse para mim, resumisse, olhando para os seus 5 anos de instituto e os anos que você tem de carreira, o que seria que você acha que foi o que mudou? Que fez com que você tivesse, porque são 5 anos de empresa. Para a gente que é empresário, que contrata funcionário, sabe como que é? Não é historinha. Você manter uma empresa ativa 5 anos, tem um lado emocional, tem um lado financeiro, tem um lado toda a administração. Então, nesses 5 anos, o que você acha que foi assim, Camila? Isso foi determinante, eu não consegui manter o sucesso. Para hoje eu estar, lógico que você não está onde você quer não está onde você quer chegar, mas o que manteve, falou assim, Camila, foi isso, eu fiz isso, porque a gente sabe que são coisas simples, não são coisas extraordinárias, para te manter, para você estar no resultado que você está hoje.
Pra gente conseguir chegar até aqui, até conversei com a Geniva sobre isso, nós conversamos esses dias, nós abrimos mão de muitas coisas. Muitas coisas. As pessoas perguntam, mas por que vocês não realizaram o sonho ainda de ir pra Disney? Porque nós fazemos conta. Esse valor investido na nossa empresa, quantas viagens para Disney não vai trazer para a gente investido agora que a empresa é um bebê? Por que vocês não compram isso, não montam esse prédio assim, né? Então nós abrimos mão de muitas coisas. Tem muitas coisas que nós não vivemos pela emoção. Eu acredito que você fazer conta não te custa nada e traz muita clareza. Nós abrimos mão de muitas coisas na nossa vida pessoal. E para a Diana e para o Geniva, para a nossa família, para a gente ser feliz, no final de semana, não precisa de muito. Só da gente estar junto, feriado prolongado. Eu e o Geniva pensando, vamos viajar, vamos. Amor, tá frio. Nós ficamos tão pouco na nossa casa. Quanto que nós vamos economizar? Vamos, né? Temos projetos grandes para a nossa empresa. Ficamos curtindo nosso tempo em casa. Porque quando você começa a ganhar dinheiro, muitas coisas brilham o olho. E as pessoas esperam de você, elas querem ver você com o melhor carro, com a melhor roupa, com o melhor sapato. É desapegar do que os outros estão pensando. E trazer. O Geniva sempre falou isso pra mim, amor. Quando a gente abre a boca, a gente prova o nosso resultado. Então abrir a boca. E provar para as pessoas que é muito além do que eu visto. É muito além do que eu mostro. É o que eu aprendi, o que eu faço. Então, para você manter uma empresa, Camila, é aprender a lidar com números. A matemática é a maior verdade do universo. É matemática. O número nunca vai mentir para você. E saber abrir mão, quando você quer demais, você saber abrir mão. O abrir mão que eu digo poxa, a viagem. Cara, mas eu quero tanto fazer essa viagem. Não é não que você está dando. Vocês estão dando a data. Aquele negócio vai crescer. Tanto que pra gente hoje o nível do evento do PPI é um grande acontecimento. Quantos PPIs que eu ministrei com o Genivan que não tinha o melhor som, que não tinha operador de som, né? Vocês acompanharam, não tinha operador de som, não tinha operador de iluminação. Hoje, pelo número de alunos que a gente tem, o evento é muito gigante pelo número de alunos. A estrutura é muito gigante, mas por muito tempo a gente não fez. Não é porque não podia, porque não é a hora. Eu acredito que isso é um grande case de sucesso nosso e se reinventar, Camila. Cara, esse caminho não está dando certo. Vamos buscar público novo, vamos buscar pessoas novas, vamos fazer parceria. Não está dando certo, não fechamos a turma, vamos doar então, mas vamos fazer esse negócio acontecer. Aprender a lidar com o ganha-ganha, que a gente aprende no time. Tem hora que você tem que doar o que você tem, mas chega uma hora que você recebe o que a pessoa tem que te doar. Então isso foi, acho que acredito que é o que mantive 5 anos, que vai trazer 15, 20, 30. Né? Daqui a alguns anos a gente vai estar nos Estados Unidos ministrando PPI, vai ter em Portugal ministrando PPI. Coisas vão acontecer. Uau, o Bruno quer fazer uma pergunta? Isso. Ô Diana, primeiramente, muito legal estar aqui, ouvir um pouquinho de você. Eu queria falar um pouco, que você falasse, quando tudo isso começou, sobre um único tema, a clareza. Quando começou o Instituto, você tinha clareza? Como que era? Porque hoje a gente é um tema que está em alta, né, e realmente uma coisa muito relevante, somente com relação ao empresário, à empresa. Né? Muita gente começa sem clareza, e a clareza vem no meio do caminho, e você consegue aí almejar, né, e correr atrás do resultado. Como é que foi para você? Você já tinha essa clareza? Ou as coisas começaram e a clareza foi surgindo? Eu acho que pode ser uma pergunta que pode ajudar muita gente. Isso. Eu não tinha. Geniva tinha, eu não. Eu fui meio na onda dele. Eu tinha uma visualização. Eu tinha uma visão de uma sala, onde eu ia atender individual, que tinha vidro e que tinha natureza. Tanto que o Instituto era só essa parede, da parede para lá. O Genivan que achou a sala, o Genivan que trouxe aqui. Só quando ele me apresentou, ele mostrou uma sala de atendimento individual. Ele falou, aqui vai ser o nosso instituto.
E já tinha o nome de Ana Souza Master Coach. Então o Instituto de Ana Souza ficou. Eu não tinha essa clareza no nome do tamanho, da proporção, de tudo isso. Porém, chega uma hora que você começa a ver que você tem mais poderes, que você pode ir mais, muito além. E aí eu fui criando essa clareza. Hoje eu sei muito claro para onde a gente está indo. Até porque quando você formaliza um CNPJ de verdade, no início nós éramos microempreendedores. Você tem que saber qual é a sua missão, a sua visão e seus valores. É o princípio para você formar nome e tudo mais. E o que eu percebi lá atrás, quando eu não tinha essa clareza, eu tinha resultados muito pequenos. Um aluno, aí terminava um aluno individual, aí vinha o outro. Era tudo muito pequeno. Era só tampando buraco, sabe? Aí surgiu uma vaga, vem um ocupa a vaga. Quando eu comecei a entender que não, é muito mais além, eu posso criar um treinamento de imersão e atingir mais pessoas. Eu posso criar um treinamento de mês e atingir mais pessoas. E aí surgiu a ideia, que veio do Genivan também, Diana, as pessoas estão pedindo para ser coach igual você. Caramba, Genivan, mas eu vou pensar para você. Você vai ministrar, você faz. Só ensina as pessoas que você faz. É isso que eles querem. Aí quando nós formalizamos a formação, esse negócio tomou, aí nós criamos a licença. Aí foi quando nós entendemos, nós somos realmente uma instituição de coach, somos respeitados, temos autoridade, então hoje nós temos essa visão. Se a pessoa puder fazer isso antes, ela sofre menos, que é o que no mito do empreendedor a gente aprende, muito menos. Porém, tem muitas pessoas que pensam muito, pensam nos passos, pensam no caminho e fazem nada. Então, amadinho, o meu segredo é, quer fazer, vai lá e faz. E vai aprendendo, vai se afastando. O importante é fazer. Porque água parada não tem vida, só água que se movimenta. Tem movimento as águas. Yes? E você, meu amigo, que está aí nos ajudando? Que é o nosso aluno. Eu sou suspeito em falar, né? Tá aí com a gente, né, Esther? Exato. E fala um pouquinho, já que eu tô com a palavra, como que é a sua rotina, como começa a sua manhã para ter essa vida extraordinária? Uma loucura. Lá em casa, das minhas filhas, a primeira a acordar é a Eloá. Então, quando eu acordo antes dela, eu já celebro, porque dá tempo de eu fazer adiantar várias coisas, mas ela é muito... Ela acorda muito cedo aí. Eu tenho um hábito, eu criei um hábito. No início era uma estratégia, hoje é muito natural. Então, antes de eu abrir os meus olhos, eu agradeço. Nossa, como eu agradeço. Eu tenho um ritual, eu sinto a minha cama, que eu amo a minha cama. Sinto o conforto do meu travesseiro, eu agradeço a Deus, agradeço. Vem um sentimento no coração sempre, estou viva, que eu abri os olhos, 24 horas está sendo dada. E aí eu já escuto a Eloá chamando lá no berço. Ou ela grita pai ou ela grita mãe, porque agora ela já chama pelo nome. E aí eu vou lá e ela sempre me recebe com um sorriso muito lindo. E eu vou fazer o meu papel de mãe, cuidar dela. Geralmente o Genivan sai antes, né? Eu fico de manhã com as minhas filhas, então o Genivan sempre sai para mim do instituto. Geralmente ele deixou um café para mim ali, a gente sempre se ajuda nisso, já sinto o cheirinho. Quando ela não acorda antes, eu acordo. E eu tenho um ritual de ler sempre provérbios do dia, de manhã. Mesmo que ela já acordou, às vezes não dá para parar para ler, eu pego meu celular, coloco o aplicativo e coloco o áudio ali do Provérbios falando e eu vou com ela já está até habituada também. O Provérbios do dia eu gosto de chamar, amo logo de manhã tomar um café preto. Tem que ter um café preto, purinho, não é aquele cafezinho. E eu tenho uma leitura que eu faço sempre na palavra, fora do Provérbios, e sempre tenho a minha meta de algumas páginas de um livro que eu estou lendo. E aí vou para a minha rotina, amo cuidar da minha casa, tenho as minhas tarefas que eu faço, já preparo tudo aí, eu e lá o quarto da Laona na parte de cima do nosso andar. Então a nossa rotina minha e da bebê a gente vai, depois de fazer tudo isso, a gente vai para a cozinha, faz o leite com Nescau que a Laona ama, a gente sobe a escada, subo o cabelo lá no braço e a gente vai com a caneca acordar a Tata. Aí eu acho até sabe, abriu a geladeira, ela fala leite, 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 que é o leite da Tata. E aí a gente sobe, acorda a Laulana, aí a Laulana é muito parceira minha. É o momento que às vezes ela fica com a nenê pra eu tomar um banho, é uma correria, é uma loucura.
E meio-dia tem que estar tudo redondo para eles almoçar. Gosto muito de preparar o almoço, mas nem sempre dá. Então, às vezes a gente almoça em casa, ou a gente almoça fora, a gente não traz almoço. Mas coisas que eu jamais deixo de fazer: ler o Provérbios, tomar meu cafezinho preto, antes de tudo agradecer. E eu tô sempre, eu falo que eu acordo em espírito de oração, falando com Deus, agradecendo. E amo tomar sempre, não saio de casa sem tomar meu banho. Isso é da Diana. Diana não tomou banho pra sair de casa, nem a Diana, parece que eu não funciona. Eu tenho que tomar meu banho, aquele banhão. Essa é a minha rotina, sempre aprendendo algo novo. E tem uma coisa que eu faço também de manhã. Logo de manhã eu crio a frase do dia e o texto do dia, da inspiração da Diana, todo dia de manhã. Eu crio e mando pra minha equipe aqui de manhã. Se eu não mandei até meio-dia, a galera sabe que tá apertado a rotina. E eu faço questão de todos os dias eu levo a Luana na escola. Todos os dias eu levo ela na escola. E levo a minha bebê que fica com a minha mãe no período da tarde e noite que eu fico no instituto. Essa é a minha rotina. Antes de ser mãe de 2 filhas, eu estudava pra caramba de manhã e de madrugada, muito. Hoje eu não estudo tanto de madrugada, porque a minha madrugada tomou outra rotina. E é a fase que eu tô vivendo agora. É isso. Legal. Tem uma coisa, Diana, que é muito forte aqui no treinamento da crise, né? Nós aprendemos que existe qualidade de ser maior que vencer. Isso aí tem que ser fundamental na vida. Quem quer ter sucesso quer ter resultado. E já para encerrar, eu queria te fazer a última pergunta, que é o seguinte: você acredita que todas as pessoas ela pode despertar através de treinamentos seus e mudar a sua vida? Mesmo pessoa que nasceu lá falida, pobre, todas as pessoas podem ter uma história extraordinária, se tornar milionários, multimilionários, dono de grandes empresas, dependendo da família, dependendo da raça, dependendo. Você acredita nisso? É uma verdade isso para você? É uma verdade absoluta. Eu acredito que todo ser humano tem um potencial ilimitado de transformação. Porque eu acredito que quem criou o ser humano é dono do ouro e da prata. É dono da vida, o dono da vida. É filho, nós somos filho. Nós somos filho da abundância. Por que não? Só que como que eu falo isso para uma pessoa que está passando fome, que mora no Nordeste, lá na seca? Como que eu falo isso para ela? Que ela tem um potencial ilimitado. A diferença dela é a situação que está em volta dela do que a situação que está à minha volta. O que eu preciso é mudar o estado atual, como que ela está, onde ela está inserida. Porque a mente, a pessoa pode estar passando fome, a mente pensante é a mesma que a do cara que tem sucesso. Nelson Mandela, preso 28 anos, inocente, 28 anos preso. O que ele disse na prisão? Eles podem prender o meu corpo, mas não a minha mente. E o cara se prepara, dentro da prisão, o cara se prepara, ele estuda, ele se torna advogado, especialista em governar, e ele sai de lá e se torna presidente da África do Sul, primeiro presidente negro, numa época de apartheid, onde aquilo era uma revolução que estava vivendo. Como você fala com um cara que está preso, inocente, que todo mundo tirava sarro dele? É lindo quando ele toma posse, as pessoas indo embora, ele fala: não, você fica, você fica, você fica. Ele acreditou que até aquela máfia que estava ali naquele governo anterior a ele poderia ter restituição. Então a gente tem pessoas que fizeram acontecer. A gente tem pessoas, a história do Chris Gardner, do filme A Procura da Felicidade. O cara morou na rua, o cara dormiu em banco de braço com um filho. No filme fala que o filho tinha 5, 6 anos, mas a história real contada pela boca dele, que eu presenciei um treinamento com ele, o filho dele tinha 14 meses, ele usava fralda e tomava leite. E não foi 6 meses que ele morou na rua, eles moraram 1 ano na rua. Como que um cara hoje é multimilionário, tomou um chá com o Nelson Mandela, conheceu o gabinete de Obama? Então é possível sim isso. Porém a pessoa tem que ser muito forte. Eu aprendi uma coisa muito legal essa semana que eu entreguei até no ao vivo, aí fica para vocês. Eu tenho uma sede de entender por que algumas pessoas não mudam. Por que algumas pessoas não mudam? Por que algumas pessoas conhecem tanto
e não muda? Até eu tenho um índice de alunos que conhece tudo isso e pega e guarda tudo isso e não usa. O que faz com que elas... Existem dois processos, quer ver? Não sei se vai dar para pegar a lista. Tá? Ó, existem dois processos. Vamos pensar que a pessoa viveu no passado. Nós temos o tempo presente, né? Da pessoa. E nós temos o futuro, certo? Da pessoa. Se no meu passado eu vivi dor, eu tenho resultados que me remetem à dor, e no meu presente eu estou vivendo dor, seja emocional, seja financeira, qualquer tipo de resultado que me remete à dor. Estou magoado, estou decepcionado com o meu resultado. Automaticamente o nosso cérebro pensante ele busca o quê? Um refúgio. Para sentir, o que nós queremos? Sentir o quê? Prazer. Cara, eu quero olhar para isso e ver que eu consigo, que eu tenho realização. Tá? Eu quero sentir prazer. Se eu quero sentir prazer, automaticamente o meu cérebro ele vai buscar o quê? Qual a sua lembrança? Quando você teve uma vida feliz? Ele vem no passado buscar. Que é o mundo das nossas lembranças, é o passado. O futuro a gente não sabe ainda o que vai acontecer, a gente tem visualização, certo? Tá bom. Só que se eu venho para o meu passado e eu ainda sinto dor, eu não tenho acesso ao prazer no passado. Qual é a alternativa que me resta? Eu não quero mais sentir dor, eu quero sentir prazer, conquista, certo? Eu quero sentir realização. Mas eu olho para o passado inconscientemente, isso tudo é um processo consciente. Olho para o passado e vejo dor. A única solução que eu tenho de vida é o quê? Ter sucesso e prazer no futuro. Só que tem pessoas que elas viveram aqui, ó, tiveram sucesso no passado e quebraram agora. Quebraram. Como elas quebraram agora, inconscientemente, quando elas sentem essa dor, caramba, por que eu não estou tendo resultado? Por que eu não estou ganhando dinheiro? Por que eu não estou vencendo? Porque o cérebro automaticamente mostra, não, mas olha, lá atrás você teve, lá atrás você viveu. Ela sente endorfina, serotonina, neuroadrenalina, e ela está automaticamente voltando para o passado, ela está dizendo para ela, eu sei aonde buscar refúgio, eu sei aonde buscar prazer, eu não preciso transformar isso aqui, porque isso aqui me traz prazer. E aí no futuro eu continuo repetindo a dor, e cada dia que passa eu continuo vivendo de passado. Qual era o cenário da Diana? A Diana tinha resultado no passado, porque eu tive muitos resultados, eu conquistei muitas coisas. Em um momento da minha vida eu me vi em depressão, certo? Quando eu estava na depressão, eu me via no passado como resultado. Isso me mantinha na depressão, porque eu tinha um escape de prazer no passado, certo? Só que quando eu entendi que o meu passado eu fui muito top, mas eu poderia ser melhor, eu comecei a criar um novo futuro. Só que foi um processo de decisão muito sério. Por isso que é a minoria que vive isso. Agora o cara que viveu muita dor no passado, tem muita dor hoje, ele tem outro escape. Se ele quer ter sucesso, ele vai automaticamente criar um prazer para o futuro, porque ele não tem referência de prazer, nem agora, nem depois. Agora o cara que tem referência, Luiz, ele volta muito para trás. É por isso que muitas pessoas não mudam, porque ela tem um escape de encontrar prazer em algum momento da vida dela. Ou no tempo presente, ou no tempo passado. Faz sentido isso? Tudo é neural, tudo é um processo neural. Agora, o cara que tem força, que foi o meu caso, eu fiquei me questionando, eu sou muito louca, eu e o Genival somos muito loucos, o que é o nosso gatilho? Ou as pessoas realmente não querem a transformação, não é só o querer. É que de forma neural, ela olha para trás. É igual aquela pessoa, já viu aquela pessoa que quer emagrecer? E ela usava uma calça quando era magrinha. E aí guarda essa calça, a pessoa engorda e ela guarda aquela calça. Porque um dia, o que eles falam? Um dia eu vou usar essa calça. Ela está indo para onde? Mas ela nunca muda. Porque o estado presente dela não traz o amor e o prazer dela, mas o estado passado traz. Quando ela se remete. Por isso que tem aquela história. E aí você vai olhar, você vai decidir olhar para frente ou vai ficar olhando no retrovisor?
frente, retrovisor, você só dá uma espiadinha. Só dá uma espiadinha e segue. E quando a pessoa tem consciência de que o gatilho neural dela de sabotagem está no passado, ela começa a usar o passado como aprendizado e coloca a meta. Foi a meta que eu coloquei para mim, eu preciso ser melhor. Eu preciso ser melhor do que eu fui. Eu preciso crescer. Eu preciso me desenvolver. Eu não sou mais uma menina, eu sou uma mulher. Eu tenho filhos. É decidir isso, mas com consciência. Tudo que te sabota. Top, gente. Top. Então, o cara que tá aí e acha que não pode ter resultado, mas fica também uma dica de sucesso. Tem que vir mudar suas crenças limitantes, né, gente? Se influencia muito. Reprogramar, Reprogramar. E para isso nós temos o PPI, o Time Coach Life, o Casal Inabalável para acontecer agora dos casais, futuramente próxima, né? o Mente Próspera em janeiro, tem tudo, né, Luiz? Tem tudo. Então, se você quiser sair lá do passado em direção a um futuro melhor de sucesso, entre em contato com a galera do Instituto Coach Souza. Diana, muito obrigado, de verdade. Quero agradecer a cada um de vocês e pedir que você fique com nós, né, Diana? Entra nesse time aí, porque a mudança é real. Eu vejo tudo na minha vida, pela minha família, estou aguardando uma criança e eu acho tão lindo, porque há uns anos atrás eu nem pensava em ter filho, todas as crenças limitantes, e hoje a Valentina está vindo. E hoje não consegue nem ver mais sentido. Você pensa que Valentina não consegue dizer Luiz Camila, é Luiz Camila e Valentina. Luiz Camila e Valentina, e eu falo com a minha filha, vai ser uma menina com idade muito mais nova que está na lista pública. Uau! É uma meta que eu estou trabalhando, ela vai ser uma menina extraordinária. Uau! Aí a minha falou, amor, o que a Valentina vai ser? O que ela vai ser eu não sei, mas o que ela fazer vai ser o melhor. Uau! Muito obrigado, Diana. Fique com Deus, gente.